Pessoal, vamos lá mais uma vez, dando continuidade no estudo de função. É o seguinte, a gente já viu noção, função enquanto noção intuitiva, tá bom? A gente tem um vídeo aí, né? Acompanhe aí o vídeo anterior que fala sobre função, noção intuitiva. E lá a gente classifica também as variáveis em independente e dependente, tá bom? Bem, agora bora trazer função, né? Um estudo um pouquinho mais sério, a gente formalizando um pouquinho mais essa ideia de função, né? Aquela noção que a gente teve lá intuitiva, aquela noção lá primeira que a gente teve, agora a gente vai, né, certo? Formalizar um pouquinho mais, tá bom? Bora lá. Então, o que a gente falou aqui, ó, né? Mais uma vez aqui o exemplo aqui dos pães de queijo, né, nos acompanhando. Certo? Não vai ficar salivando aí não, com vontade de comer pão de queijo. Bora lá. A gente tem aqui, ó, pães de queijo, né? As quantidades aqui, como a gente já comentou, e os preços aqui, certo? Então, ó, o que é a função? O que é a função? A função é uma relação entre dois, é uma relação aqui, ó, entre dois conjuntos. Eu tenho um conjunto de um lado e eu tenho aqui, ó, um conjunto de outro, certo? Então, eu tenho aqui, ó, estou relacionando dois conjuntos, de modo que cada elemento aqui, ó, se relaciona, né, com um outro do outro lado, certo? A gente já falou. Então, para ser função cada elemento daqui, ó, ele tem que ter um único correspondente do outro lado. Cada elemento, todo e qualquer elemento, certo? Se eu tivesse mais um elemento aqui, ele teria que ter o correspondente do outro lado, tá bom? Então, ó, se eu tenho aqui de um lado um conjunto A, ó, se eu tenho aqui de um lado um conjunto A e do outro lado um conjunto B, e eu estou relacionando esses dois conjuntos através de uma função que a gente vai chamar de função f, em que ela pega um elemento daqui, ó, um elemento desse conjunto A, né? Ela pega um elemento X, ele pertence a quem? Ao conjunto A, e leva, né, lá em B, né? Ou seja, pega um elemento Y, né, e leva lá em um elemento Y que está em quem? No conjunto B. Quando cada elemento daqui que leva o seu correspondente lá do outro lado, né? Do modo como a gente comentou aqui, ó, cada elemento aqui tem um único correspondente do outro lado, a gente tem que isso é uma função, onde esse x aqui, ó, esse x é a variável independente e o y é quem? É a variável dependente, certo? Está dependendo de quem? De x. Dependendo do x, a gente chega em quem? Em y. Só uma observação. Esse valor de y aqui, ó, que é o correspondente desse x aqui no conjunto B, ele também te representa assim, ó, y, né? Ou então f de x. O que quer dizer f de x? Ó? Quer dizer esse, vou escrever bem aqui, quer dizer esse f de x, ó. É o correspondente desse elemento aqui nesse conjunto, tá bom? Isso a gente também chama de imagem, a gente já vai chegar lá, tá certo? Então, olha só, o que a função faz? O que a função faz? A função ela pega aqui, ó, do conjunto A, ela pega quem aqui, ó, um elemento x, certo? Vai passar aqui por uma lei de formação, né? Lei de formação da função, ou uma regra da função, certo? Aqui vai existir uma lei, ó. Aqui vai existir uma lei que vai dizer o que a gente vai fazer com esse elemento x. Deixa eu apagar aqui para fazer melhorzinho. Aqui está dizendo, ó, essa lei que vai dizer, pega o elemento do x do conjunto A, a gente vai te fornecer uma lei, uma regra, e tu vai transformar esse elemento x aqui, ó, em y. Lá de quem? Lá no conjunto B, certo? Então, quem é essa lei? É uma função. Então, que pega elementos do conjunto A e leva em B. A gente tem aqui, ó, a representação que é essa, ó, f, ou seja, uma função f, ela pega elementos de A em B. A gente lê assim, ó, f é uma função de A em B. O que ela faz? F é uma função que pega elementos de A e leva em quem? Em B. Pega elemento x que está no A e leva elemento y que está em quem? Em B, certo? Aí de repente você pergunta assim, né? De repente você pergunta assim, Alex, mas como é que eu sei essa lei? Como é que eu sei essa lei? Ora, essa lei, o problema te fornece, certo? De cara, ó, dada a função, né? Conhecendo a função, ou então ele vai te dar meios de que você descubra quem é essa função, tá bom? Quem é essa lei, tá bom? Pois vamos lá.
Exemplo aqui, escreva por meio de uma expressão matemática a função que associa cada número real x, que cada número real x associa o seu triplo. Não entendi. Escreva por meio de uma expressão matemática, que vai ser uma função para nós, né? A função que representa cada número, que a cada número real associa letra A ao seu triplo. Então, olha só. O que essa função aqui vai fazer? Ela vai fazer o seguinte. Lembra que a função relaciona aqui dois conjuntos? Então, ela vai pegar um elemento aqui, ó, desse conjunto A. Esse elemento é quem? Ó, é o x. Pega um elemento x aqui e vai levar bem aqui nesse outro. Em elemento aqui está nesse outro conjunto. Só que esse outro elemento, ó, é no seu triplo. Ou seja, essa função, vou chamar aqui de f, por exemplo, ela vai pegar esse elemento x e vai levar lá no seu triplo, que é um triplo, 3x, certo? Então aqui, ó, quem vai ser então a nossa função? Nossa função vai ser f de x, ou seja, uma função, vai pegar um elemento x daqui, uma função f, vai pegar um elemento x daqui, e vai tornar esse elemento, né? O f de x aqui vai ser igual a quanto? A 3x. É uma função que vai pegar esse elemento x aqui e através da função f, da regra da função f, vai levar quem? Em seu triplo. Tá bom? Alex, eu quero entender assim com o número. Por exemplo, o que essa função faz? Olha, essa função faz, ela pega 1 e leva em quem? No seu triplo. O triplo é quanto? 3. Essa função pega, por exemplo, o elemento 2 e vai levar no seu triplo, que é o triplo de 2, 6. E assim por diante, tá bom? Isso que essa função bem que faz. Bora lá. Letra B. A gente quer uma função que pega um elemento x e associa a sua terça parte. Então, ó, o que essa função bem que vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar um elemento x do conjunto A. Ó, a gente tem um elemento bem aqui, ó, x, que está onde? No conjunto A, certo? E vai levar em quem? Em um elemento que seja a sua terça parte. O que é a terça parte de x? É o x dividido por quanto? Por 3. Então, essa função faz isso. Ela pega um elemento daqui e leva onde? Na sua terça parte. Terça parte é dividir por 3. Então, quem é essa função? Quem é essa função f de x? Ela pega essa função f, pega o elemento x e através da regra da função f leva onde? Em sua terça parte. Está aqui. Letra C. Quem é a função? Ela pega o elemento x e leva em quem? Em seu dobro. O dobro de x é quanto? 2x diminuído quanto? 3. Certo? Letra D. Quem é a função, né? Quem é a função aí que pega o elemento x e leva a sua metade somada com 5? A sua metade é quanto? X sobre 2. Somado com 5. Tá aqui. Então tá aqui, gente, ó. Tá aqui a nossa função, né? Algumas representações dessa função, que são as leis, né? Então essas leis aqui, muitas das vezes a gente, né, não precisa ter que descobrir essas leis. Muitas das vezes o problema é te dar essa lei de formação, tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido, né? Bora dar continuidade, bora lá formalizar ainda novos conceitos dentro do estudo de função. Pronto, tá aqui, pessoal, olha. Vamos definir, né, função, o que vem a ser o domínio, o contradomínio e o conjunto de imagem de uma função. Tá certo? Então, o que é uma função? Uma função f, né? Se eu estiver trabalhando só com uma função, vou chamar ela de f. São as letras que a gente mal utiliza. F, se eu tiver uma segunda função, eu posso chamar de g. Se eu tiver uma terceira função, chamo de h e assim por diante, certo? As que a gente mal utiliza é f, g e h. Tá bom? Então, olha só. Uma função f é uma lei que associa cada elemento, olha só, cada elemento de onde x de A corresponder a um único elemento y de quem? De B, certo? Isso que é uma função. Cada elemento aqui x de A corresponde a um único elemento y de B, tá bom? Então, bora ver bem aqui, ó, nessa nossa representação aqui. Isso aqui é função?
Olha só, primeira coisa, para ser função, todo mundo aqui do conjunto A, certo? Esse conjunto A bora chamar de conjunto de partida, de onde as setas partem. O conjunto B, conjunto de chegada, de onde as setas, né, chegam. Então, bora lá. O conjunto A, primeira coisa, para ser função, todo e qualquer elemento do conjunto A tem que sair seta, tem que ter um correspondente do outro lado. Ó, o menos 2 ele tem, certo? O menos 1 tem correspondente, o 0 tem correspondente, o 1 tem correspondente e o 2 tem correspondente. Primeira condição satisfeita, beleza. Segunda condição, de cada elemento tem que sair seta e tem que sair uma única seta. Ele tem que ter um único correspondente. Bora verificar? Ó, do menos 2 só uma, menos 1 só uma, do 0 só uma, do 1 só uma e do 2 também é só uma seta, tá bom? Então, para nós, isso aqui não representa quem? Função, tá bom? Alex, então, quando é que não representaria função? Calma que a gente já vai ver o exemplo aí do ladinho, tá bom? Quem vem a ser o domínio de uma função? Gente, a gente acabou de falar que esse bem aqui, ó, o conjunto A, a gente batizou ele aí de conjunto de partida e o conjunto B, conjunto de chegada. Bora agora dar uns nomes mais sofisticados para isso. Domínio. Quem é o domínio de uma função? Olha só, o domínio de uma função. Se a função aqui é f, vou chamar aqui função de f, certo? Que relaciona elementos daqui com elementos do outro lado. Se é uma função f, o domínio de f representa assim, ó, df, certo? Quem é o domínio de f? Ó, o domínio de f são todos os elementos do conjunto de partida que a gente falou agora há pouco. Então, quem é o domínio de f? É quem? É menos 2, é menos 1, é 0, é 1 e é 2, certo? O conjunto domínio, o domínio é justamente quem aqui, ó? É todo mundo aqui, certo? É todo mundo que está aqui no conjunto A, tá bom? Agora, bora para o contradomínio. Olha só, contradomínio a gente vai abreviar assim, ó, CDF. CD é contradomínio da função f. Ora, o contradomínio é justamente o conjunto de chegada. Opa, tá bem que ele, ó. Quem é o contradomínio? Todo mundo que está aqui no conjunto de chegada. Então, o contradomínio, na verdade, aqui quem é? Vou até mudar essa anotação bem aqui. O contradomínio, na verdade, quem é? É o próprio conjunto quem? B, que é formado por quem? Por menos 8, por menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. Observa que o 7, ó, apesar de não chegar seta alguma nele, mas ele faz parte do contradomínio. Por quê? Porque ele está lá no conjunto de chegada. São todos os elementos do conjunto de chegada, todos esses elementos formam o chamado contradomínio, tá bom? Agora vamos aí para mais um conceito, né? Que é o conceito aí de conjunto imagem. Olha só, o conjunto imagem a gente representa por isso aqui, ó, IM, conjunto imagem da função f. Ó, quem vai ser o conjunto imagem? Gente, observa aqui no conjunto aqui, ó, né, de chegada, ou seja, no contradomínio, que já mudou esses nomes, né? Tem nomes especiais agora. Observa aqui, ó, que no contradomínio tem elementos que chegaram seta e tem elementos que não chegaram seta. Bora ver que os elementos chegaram seta. Menos 6, menos 4, menos 3, perdão, 0, 3 e 6. Ó, nesses elementos, somente nesses elementos chegaram seta. Então, se eu olhar para esses elementos bem aqui, ó, que estão pintados aqui em verdinho, esquece o 4. 4 não, menos 4 não. Esses elementos bem que estão pintados em verdinho me dá uma ideia de um outro conjunto. Esse outro conjunto, né, que na verdade é um subconjunto do contradomínio, esse outro subconjunto aqui, ó, formado por quem? Por menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Esse conjunto é chamado conjunto imagem da função, tá bom? Certo? Resumindo, se f é uma função, então toda essa parte aqui é quem? O domínio, certo? Quem é o contradomínio? Olha só, toda essa parte aqui, quem é toda essa parte? É o contradomínio, certo?
Quem é um conjunto de imagem? São os elementos daqui, mas só os que chegaram setinha. Então, eu pintei de vermelho, tá bom? Pronto, olha só. Só esses elementos aqui que fazem parte do conjunto de imagem, tá bom? Bora lá para o nosso exemplo ali do ladinho. Verifique quais diagramas abaixo representam funções, né? Então, bora ver se representa a função ou não. Em caso positivo, bora identificar o domínio, o contradomínio e a imagem, certo? Então, bora lá. A letra A representa a função? Gente, para ser função, cada elemento daqui tem que ter um único correspondente do outro lado. Cada elemento daqui tem que ter um único correspondente do outro lado. Cada elemento daqui um único correspondente do outro lado. E cada elemento daqui um único correspondente do outro lado. Beleza. Todo e qualquer elemento que está aqui nesse conjunto aqui, ó, de partida chamado domínio, todo elemento daqui tem um único correspondente do outro lado, certo? Tá bom? Então, isso aqui é sim uma função. Quem vai ser aqui o nosso domínio? Bora escrever aqui. Quem vai ser o domínio dessa função f? Ó, o domínio são elementos do conjunto de partida. É menos 1, 0, 1 e 2. Quem vai ser o contradomínio dessa função? Bora chamar essa função aqui de f. Quem vai ser o contradomínio dessa função? Vai ser quem? Vai ser menos 1, 4, 7 e 6. Observa que o 6 está no contradomínio, certo? Porque o contradomínio é isso aqui tudo, ó. Todo esse conjunto aqui, certo? Quem vai ser a imagem dessa função? Quem vai ser a imagem dessa função? São os elementos do contradomínio, somente aqueles que tiveram correspondência. Então, quem são eles? Olha só, o menos 1, o 4 e o 7, certo? Observa que o 6 ele não aparece aqui, ó, no conjunto imagem. Por quê? O 6 ele não teve correspondência com ninguém, tá bom? Então, tá aí o conjunto imagem, certo? Beleza? Item B. Isso aqui representa a função? Se representar, bora encontrar o domínio, contradomínio e imagem. Pensa um pouquinho aí. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Já? Beleza? Então, bora lá. Isso aqui, né? Bora chamar isso aqui, né? Se fosse função, bora chamar ela de G. Mas bora lá, primeiro ver se é função. É função? Gente, olha, isso aqui não é função. Olha o problema que a gente tem bem aqui, ó. Ó. Pera aí, vou mudar essa coisa. Olha só, né? Olha esse elemento bem aqui, ó. Esse elemento, desse elemento aqui, ó, partem duas setas. Ó. Desse elemento aqui, tem dois correspondentes do outro lado. Não pode isso. Então, esse aqui, ó, simplesmente a gente vai dizer o quê? Que não representa função. Ou simplesmente, né, não é função. Acabou. Está resolvido, certo? Espero aí que tenham, né, compreendido até agora o conceito de domínio, contradomínio e conjunto de imagem. Tá bom? Para fortalecer mais ainda o entendimento, bora para mais um exemplo. Exemplo esse que, na verdade, ele fica como exercício para vocês, tá bom? Bem, então olha só, gente. Exercício. Em cada representação, determine se é função ou não, tá bom? A gente tem três funções aí, ó, F, G e H. Em caso positivo, descreva o seu domínio, o contradomínio e o conjunto de imagem, tá bom? Então, fica aqui a cargo de vocês, lembrando que, para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que ter um único correspondente do outro lado. Se tiver 2 ou 3 correspondentes, não é função, não é função. Se tiver algum elemento do conjunto de partida, ou seja, do domínio, que não tenha correspondente do outro lado, também não é função, tá bom? Então, pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou deixar bem que já o gabarito com vocês. Vai lá. Pronto, resolveu, já deu tempo. Lá vai o gabarito. Pronto, gente, tá aí o gabarito, certo? Analise aí mais uma vez. Muito obrigado aí, espero que tenha ajudado no entendimento de função, tá bom? E, né, entendimento de função, tem um vídeo anterior, repito, sobre noção intuitiva de função. Aqui a gente definiu função de um modo mais formal.
E viu ainda outros conceitos, como domínio, contradomínio e conjunto de imagem, tá bom? Um abraço aí, valeu!